Bem-vindos a mais um episódio de Gente que Ama a Gente, o podcast que mostra o trabalho das pessoas que querem ir mais além do que o normal. E hoje vamos falar de presente, passado e futuro. Muito boa tarde, meu amigo Luís. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito gosto em ver. Está há muito tempo que não... Já há algum tempo que não nos encontrávamos. É verdade, é verdade. E hoje estás aqui connosco no nosso podcast de Gente que Ama a Gente. Vamos falar de uma coisa que me interessa particularmente, que é a importância, entre muitas coisas, já vamos te conhecer, essas coisas todas, mas a importância e a forma como tu vês a história. Antes de mais, deixa-me fazer-te aqui, antes de te apresentares, uma pergunta de opção A, B ou C. A história é passado, é presente ou é futuro? Eu diria que são as três. Sem passado nós não conseguimos conhecer o nosso presente, nem muito menos perspectivar um futuro. Por isso acho que são os três ao mesmo tempo. Muito bem. Olha, Luís, conta-nos um bocadinho da tua história. Como é que apareceu? De onde é que vem esta questão da arqueologia e da história? Como é que começou? Olha, antes de mais, queria te agradecer pelo convite. Há muito tempo que nós não nos vimos, é verdade. Temos a mesma cidade, trabalhamos e às vezes a vida é mesmo assim e há algum tempo que nós não estávamos em conjunto. Por isso agradeço-te e foi um bom convite e uma ótima surpresa estar aqui hoje. Eu é que agradeço. Não, nada. Estavas-me a dizer como é que apareceu, como é que surgiu. Eu acho que desde de pequenino, olha, mesmo a propósito, a semana passada foi lançado o novo filme do Indiana Jones. Pois foi. E não sei se te lembras, quando nós éramos mais pequenos, o Indiana Jones começava a sua saga e foi a partir daí que eu fiquei fascinado de tudo o que era o mundo da arqueologia e como é que, está bem que é um mundo romantizado nesta questão dos filmes, mas desde de pequeno, porque não havia nem internet, nem iPads, nem telemóveis, nem menos computador, eu sempre tive a necessidade de ler bastante, e isso foi-me incutido por meu avô paterno, que gostava da história e que fazia coleção daqueles fascículos do Círculo de Leitores e ia colecionando algumas monografias de história, e eu ia lendo, ia devorando, e cada vez mais era um assunto que eu adorava, em vez de estar a ler romances, que ainda hoje não gosto, gostava de ler a história, e então foi por aí, foi da leitura, de ler e de ir pesquisar mais, e de temas, e mais temas, e mais temas, desde que me lembro de aprender a ler e de começar a ler, que a minha vida equacionou-se sempre para o lado da história. E depois na escola, não te afastes do micro, junta-te, ou mete-o se quiseres mais para ti, assim, se calhar, ou mais direito, como queiras, desde que a tua boca é isso mesmo. Ok. Pronto. E depois na escola, como é que surgiu? Foi no 12º, na universidade, como é que foi esse percurso? Não, eu acho que foi logo as notas, as máximas, a melhor nota que eu tinha é sempre a história. Sempre. Na altura, nós entrávamos para o 5º ano, ninguém tinha história, era estudo do meio. E a estudo do meio eu tinha sempre a nota máxima, e depois de história tinha sempre a nota máxima. Péssimo aluno na matemática, péssimo. Acho que isso é um fator primordial para ir para a história. Péssimo aluno da história, com umas dificuldades tremendas. Mas depois, quando cheguei ao 10º ano, ou seja, do nono para o 10º, era um ótimo, excelente aluno de história, e os professores indicaram sempre, olha, vai para humanidades, para seguir história, só que eu era um bocado casmurro e não queria ter latim, porque odiava latim e queria ter grego. E na altura havia pouquíssimos, como hoje então não há nenhum, de professores de grego clássico. Eu gostava de grego clássico porque a Grécia Antiga fascinava-me de uma maneira, era a Grécia Antiga e a pré-história. Depois eu escolhi, como vamos ver mais à frente, escolhi uma. E então, como a escola não tinha professor de grego clássico, nem conseguir, gostava também de artes e fui para artes, segui História da Arte. E fiz o 12º ano, 10º, 11º, 12º em artes, não em humanidades.
se escusado será dizer que a nota mais alta que eu tinha, bati aos 19, era a História da Arte, pronto, porque aí estava sempre a história sempre presente. A geometria descritiva era horrível. É daquelas... O meu professor de geometria descritiva, coitado, é ótimo, mas de facto era horrível, e história era sempre o meu fator máximo. Mas pronto, e depois não... acabei o 12º ano, e o meu percurso não é linear. Ok. Eu acabei o 12º ano e não fui para a faculdade. Fui trabalhar, casei, juntei-me, tive filhos, tive toda uma vida. Viajei, emigrei para a França, emigrei para os Estados Unidos, que a minha esposa é de lá, e então emigrei para os Estados Unidos, estive perto uns 2, 3 anos lá, mas sempre, e procurando sempre um dia voltar à questão da história. E quando voltei para Portugal, voltei com aquele sonho, mas como nós sabemos, quando começamos a ser adultos, o nosso sonho de pequenino começa a ficar mais longe, cada vez mais longe, porque temos outras responsabilidades, temos alguém com quem partilhar a vida também, e temos de fazer sacrifícios também para esse alguém, porque é assim que a coisa funciona. Temos os filhos, né, que é aquela parte que não devemos nunca, ou seja, temos que equacionar quase primeiro do que nós, e o sonho ia ficando para trás, e já estava na altura sequer de esquecer um dia ir para este mundo da arqueologia. Até que tive uma surpresa agradável, e isso tenho que dar graças à minha esposa, ao meu filho, que na altura, com 10 anos, é muito perspicaz, e também muito amante da história. E comecei, se calhar, a refletir nele, aquela sensação que os pais têm. Eu não consegui, mas o meu filho irá conseguir, porque se calhar vamos incuti-lo noutro caminho. E fizeram uma partida, quase como aquelas partidas que alguns fazem quando os pais os inscrevem nos ídolos ou assim. Inscreveram-me no M23. Que isso para fazer o exame. O M23... para maiores de 23. A universidade para maiores de 23. É as entradas que existem na universidade para maiores de 23. Inscreveram-me sem eu saber. E depois chega-me o correio a casa em que estava aprovado para ir a exame. E eu não sabia. E então é assim que eu fui a exame. Na altura trabalhava, era chefe de uma grande empresa de supermercados. Não vamos dar aqui o nome para não estar a passar por publicidade. Era chefe de secção, e a minha vida estava ali estagnada. E a minha esposa e o meu filho, acho que volto a dizer, devo isto a eles, acharam que aquilo não era... eu já tinha dado tanto, acho que aquilo não era onde eles me gostariam de ver. E então foi assim, fui chamado, não sabia. Eu tive uma semana para me preparar, imaginem só. E fiz o exame, tirei a nota máxima. Foi verdade. É verdade. E tive também depois a entrevista psicotécnica, e entrei. E foi tudo muito rápido, e de repente, em 3 meses, eu estava no sítio onde tinha largado há 10 anos atrás. E foi assim que eu entrei para a faculdade, com 29 anos. Espetacular. Verdade. Para a arqueologia. Sei te dizer, até então, nunca mais parei. Fiz todo o percurso de licenciatura, nunca deixei cadeiras nenhumas para trás, com boas médias, consegui bolsa, deixei de trabalhar, porque tinha a bolsa para estudar. Acabando a licenciatura, a professora coordenadora incentivou-me a ir para mestrado. Eu pensava que isso já era completamente descabido, por amor de Deus, quer dizer, estás com 29, estás com 32, agora vais para mestrado, tipo... E fui para mestrado, fiz sempre todas as cadeiras, fiz o mestrado uns 2 anos, e mestrei-me em arqueologia, e comecei a trabalhar em arqueologia na terra, na minha terra. Não posso dizer, Filipe, que não foi nada pensado, e foi tão rápido. Aqueles 5 anos passaram tão rápidos. Onde é que estudaste, Luís? Estudaste? Na Faculdade de Letras de Lisboa. Ok. E vinha todos os dias. Houve só ali um ano que eu consegui
residência e fiquei na residência. De resto, e vim todos os dias. E aproveito para dizer aos jovens de hoje em dia que muitos fazem isso também, ainda hoje, por causa da situação em Lisboa está completamente caótica. E dizer a eles que é preciso ter muita força. Eu sei o que falo, porque no verão é fácil, no inverno, com chuva, com o corpo cansado, não é nada fácil fazer aquela viagem constantemente. Mas já fazer aqui quando tu hoje olhas para trás, estavas há bocado a falar de foi tudo tão rápido, nós só conseguimos quase que perceber, lá voltamos à história, tens razão, conseguimos perceber aqui o nosso presente olhando para o passado. Qual é, quando tu recordas todos esses pontos que costuraste agora, qual é a primeira lição que tu tiras disto tudo? Ou seja, tens alguém que sabe que te conhece, que sem saber te inscreve, tu pensas que não vais e chega, e quando tu olhas para trás pensas assim, epá, isto é preciso qualquer coisa. O que é que tu sentes? Olha, eu acho que primeiro de tudo temos de ter sorte. Okay. Para tudo. Seja para o casamento, para um carro, para um negócio, para uma casa, para um filho. Acho que a sorte aí conta bastante. Podemos dizer que é o destino, podemos dizer o que for, mas acho que aí é a incerteza da vida. Ou seja, são coisas muito incertas. E eu tive muita sorte nesse sentido. Aquilo que eu acho que voltando para trás, eu acho que foi preciso muita sorte. O sonho não acabar, que acho que isso eu falo para mim, eu estou a trabalhar muitas horas por dia, mas não trabalho, eu faço aquilo que eu gosto, mas gosto mesmo, e hoje em dia estou a trabalhar mesmo naquilo que eu mais gosto e mais adoro, e não considero trabalho, e isso foi preciso essa sorte, foi preciso teres uma boa companheira que te conheceu e que te viu, que mesmo não reclamando, mesmo aceitando a resignação da vida, olhou e pensou que tinhas mais capacidades do que aquilo, se calhar viu mais capacidades do que tu próprio, não é? E mais uma vez essa sorte do companheirismo, e depois também teres um filho perspicaz a esse ponto e dizerem, não, agora nós vamos fazer isto, e ele vai ter que ir, porque isto e eu estava muito relutante na altura, e de facto passou rápido, é verdade, passou, porque eu adorei. Eu fazia o curso todo outra vez. Luís, diz uma coisa, o que é ser arqueólogo? Primeiro de tudo, o que é que se aprende na universidade? O que é arqueologia, na prática? Eu acho que a arqueologia acaba por ser tudo. A arqueologia, na sua palavra mais lata, é compreender o passado do homem através dos testemunhos que o homem deixou. Okay. Que testemunhos são esses? São os testemunhos da vida cotidiana, quer seja da morte, da questão cotidiana da habitação, da recolha de alimentos. Basicamente, tudo o que o homem deixou para trás, para nós é alvo de estudo, seja remontar à pré-história, onde eles usavam só as pedras talhadas, por assim dizer. Isso para nós é um elemento de estudo, porque a partir daí temos todas umas tipologias, cronologias, e conseguimos perceber o passado daquele território, até às coisas do princípio do século, né? Louças e vestimentas, e a arqueologia da Primeira Guerra Mundial, claro. A arqueologia da Segunda Guerra Mundial, a arqueologia industrial, tudo o que o homem deixou para trás é alvo de estudo pela arqueologia. Mas a arqueologia é muito mais do que isso, porque nós não podemos estudar o homem sem estudar o meio onde ele se insere. E então, se eu quiser estudar o passado de Ferrel, por exemplo, ou de Peniche, ou de outra área qualquer, tenho que estudar não só o que ele deixou, mas também tenho que estudar o território. Então, a arqueologia munde-se de várias ciências, e eu acho que é isso que a mim me fascina, foi não estar só agarrado à questão da história e das humanidades, mas sim irmos buscar as ciências exatas. Quando nós temos que fazer uma datação, temos que ir buscar à química, à física, depois temos que ir buscar à geologia, à geografia, à biologia marinha, à biologia normal, à zooarqueologia, à antropologia física, questão dos ossos e do corpo humano.
e até à astrologia, ou seja, nós vamos buscar um bocadinho de cada saber das ciências para montar esse puzzle e montar uma história numa determinada cronologia, pode ser uma qualquer, num determinado território. Por isso é que eu digo que a arqueologia é tudo, porque a arqueologia agarra na história, por exemplo, que diferencia aqui da arqueologia, agarra na história, que vai estudar os textos antigos e por aí fora, ou até como eu ia dizer, dos trabalhos dos historiadores, e vai completar esses trabalhos também. E a arqueologia monta tudo. A arqueologia consegue tentar perceber como é que o homem se comportava no meio onde estava. Parece-se um bocado gigantesco, sim, mas depois quando estás lá dentro faz sentido. Faz sentido eu perceber, por exemplo, que Peniche era uma ilha há 500 anos atrás, por exemplo, não é? Perceber como é que as coisas eram feitas, por isso é que Peniche não tinha tantos habitantes. E quando começa a assorear o porto da Autoguia, a sede do Conselho passa da Autoguia para Peniche, porque faz sentido, porque Peniche já não é ilha, já é península e tem um porto, ou seja, isso tudo, juntas muita coisa aí, porque tu aí só nesse bocadinho juntaste a oceanografia, a geografia, a geologia, depois vais juntar a biologia por causa dos animais, depois vais a oceanografia, como eu disse, por causa das correntes marítimas, mas depois também juntas a história, porque temos textos, claro, a arqueologia, porque também tens vestígios, e junta tudo. E então faz todo o sentido. E qual é o critério? Imagina, tu agora vieste do Paço, estavas a dizer, qual é o critério, como é que tudo nasce? Tu agora estás a pesquisar qualquer coisa lá no Paço, aquilo apareceu porquê? Como é que nasce a obra, como é que nasce o interesse, como é que nasce o projeto? É alguém que te conta? Como é que isso acontece quando há esses trabalhos? Olha, é um bocadinho de tudo. Por exemplo, no Paço e nas Saredas, para mim é um caso muito, muito, muito querido, muito, que me toca muito o coração, porque tenho as pessoas a contarem-me histórias e dizer, olha, Luís, encontrei isto, ou naquele sítio encontrei aquele outro, olha, saí de uma gruta assim assado, com algumas ossadas, vamos lá ver. E então são pessoas, quando assim é, são pessoas que te contam ou que te mostram algumas coisas, certo? Alguma parte pode ser, outra parte pode ser aquilo que nasceu no gosto de ser aquilo que o Indiana Jones fazia, que era a prospecção, que era a procura. Ok. Vais para o terreno e vais à procura de algo novo. Fiz isso a semana passada, posso-te contar. Estive nas Saredas à procura de coisas novas e encontrei. É óbvio que isso dá muito trabalho, não é? Se o teu romantismo com o Indiana Jones, vai por ali com o chicote e vai à procura. Não, aquilo tens que ter uns mapas, umas cartas geológicas, depois as pessoas são sempre essenciais. E a arqueologia é uma ciência muito virada para a comunidade, okay, tem de ser virada para a comunidade, porque as pessoas estão no território há mais anos do que tu. Os pastores, as pessoas idosas conheceram este território com a vegetação controlada, que hoje em dia nós não temos, e temos o problema dos fogos à conta disso, não é? Claro. Ou seja, tu vais para... E as coisas que hoje em dia aparecem ou estão subterradas nas grandes cidades, a grandes metros, a grandes profundidades, não é? Ou estão nas zonas mais rurais, mais naturais, cobertas por vegetação. E essas pessoas com 60, com 70 e com 80 conheceram esse território como tu hoje não o conheces. Tudo limpo, tudo lavrado, e sabem exatamente onde é que as coisas estão. E então são uma fonte de dados muito importante para a arqueologia. É claro que depois a arqueologia também se mune daquilo que a história escreveu. Claro. E depois dessa prospecção, que nasce um projeto de investigação, por exemplo, de um sítio qualquer, e esse projeto de investigação tem sempre aquela parte da prospecção, que é ir para o campo e perceber o que é que se passa mais no território. E aí encontras coisas novas. Portugal tem uma história fantástica, toda a gente sabe, e tem uma arqueologia fantástica também, Luís. Tem uma arqueologia muito fantástica, que se calhar estamos a conseguir descobrir hoje em dia, não por nós próprios, mas por causa do turismo. Ok. Portugal funciona assim um bocadinho, não é? Ou seja, nós nunca olhamos muito para o que temos. É preciso virem de fora e olhar para aquilo que nós temos, para depois nós dizemos, é verdade, afinal nós também temos. Nós olhamos para Stone Age, por exemplo, mas também nós temos o cromlech dos almendres, ou seja, sim, é fantástico, não é? Temos antas muito bonitas,
Mas também depois temos palácios, temos castelos, temos grutas fantásticas, também com pinturas como as de Altamira ou Lascaux, não são tão magníficas, mas também são pinturas rupestres. Temos Foscoa, também com as suas pinturas, com a sua arte, gravuras rupestres. Temos muita coisa. E a arqueologia descobre cada vez mais coisas. É engraçado o que se descobre ano a ano em Portugal. E se as pessoas fizerem uma pequena pesquisa nas empresas de arqueologia, porque são as que divulgam mais, porque têm que divulgar, porque faz parte do seu marketing, não é? E vais pesquisar, metes empresas de arqueologia, pesquisas, e é fantástico o que eles descobrem. E isso tem pouco impacto nos mídias, por aí fora, porque ainda falta essa questão de conhecermos o nosso território. Mas temos sítios fantásticos. Temos, por exemplo, o campo arqueológico de Mértola, que é fantástico. Temos a sede de Lisboa, que também está a ser reconstruída também com coisas fantásticas. Temos a Rua dos Correios em Lisboa, também com coisas fantásticas. E que em Peniche, então, também temos muita coisa muito boa. E o que é que podemos contribuir para que essa ignorância, a começar por mim, possa ser menor? Ou seja, o que é que temos que fazer para que esse turismo, o próprio conhecimento, porque uma das coisas que me faz confusão é nós crescermos sem saber quem fomos. Porque perdemos um pouco a identidade, para não dizer muito, a identidade, e é quase que eu nasci, sou deste bairro, mas não sou deste planeta, nem desta terra, sou deste bairro, sou do Sporting, gosto de azeite e vou ao cinema. E o que é que podemos fazer, efetivamente, que não se faz, olha, para que isso mude um pouco? A primeira coisa que eu acho que todos os portugueses devem fazer, porque em todos os municípios do país que eu conheço, e quase todos, há associações de defesa do património. Mais assim, mais assado, mas existem. Acho que a primeira coisa que têm que fazer é apoiar essas associações. Depois, irem, mesmo que não queiram apoiar, vão aos passeios que elas fazem, vão às palestras. Isso é aquilo que a arqueologia e a história dá à comunidade para essa ignorância acabar um bocadinho. E as pessoas têm que aproveitar isso. Porque depois é normal que as políticas da cultura do património fossem assim ou assado. Nós sabemos que são por ondas e depende também das perspectivas que existem. Mas a comunidade em si é estagnada, não muda assim tanto. Claro. E não tem essas flutuações. Se não tem essas flutuações, tem que se incutir a sua própria aprendizagem. E eu acho que isso é a primeira coisa que se deve fazer. Procurem as vossas localidades, por muito mais pequena que sejam, há uma associação de certeza absoluta que ou é os amigos do castelo, ou é os amigos... Porque basta compreenderem 1 ou 2 ou 3 tipos de património que têm, já estão a compreender a sua terra, já estão aí na busca que estás a dizer que é: eu sou daqui, mas sou muito mais do que aqui. Exatamente. Não é? Eu lembro-me quando dava a EX, foi um projeto que eu adorei dar, num agrupamento de escolas de autoguia, que era PHL, Património e História Local. E a nossa missão era agarrar na história de Portugal, nos pontos principais, e transportá-los à realidade em Peniche. E depois construir material didático para dar aos miúdos do primeiro ciclo. E era tão fixe. Ao mesmo tempo era assustador. Por exemplo, em Peniche, quantos não sabiam o que era a muralha? Porque viam um muro, não sabiam o que era aquilo. Ou quantos, por exemplo, em Ferrel, nunca entrarem na igreja. Ou nunca irem ao Baleal, à igreja de São Sebastião. Ou na autoguia, nunca irem visitar a fonte gótica. E isso aconteceu. E isso, ao mesmo tempo, era assustador, mas era gratificante, porque os meus diziam e sabiam que há 500 ou há 600 anos havia pessoas que estavam naquela terra, que faziam aquelas coisas e que transportava para a história de Portugal. E eu acho que isso é ir em busca daquilo que tu estavas a dizer. Nós somos daqui, porque nascemos cá, mas somos mais do que isto. Esta comunidade, né, não nasce assim do nada. E para mim essa questão foi uma questão muito que não me deixava dormir muito tempo, por isso que eu fui para a área que fui. Pronto, é mais por aí. Olha, mais homens ou mais mulheres?
Na arqueologia, felizmente, é mais mulheres. Não, acho que em tudo. Acho que as mulheres, neste caso, estão-nos a ganhar muito. Nas ciências, bastante. Na arqueologia também. Olha, posso dizer-te que o grupo que eu tenho cá é só raparigas. Epá. Só raparigas. Eu sou o diretor, sou o único rapaz. É só raparigas. Desde o primeiro ano até já acabar o mestrado. São muito mais raparigas. Acho que mantêm o foco muito mais atento do que nós, homens. Sim. Acho que sim. E eu adoro trabalhar com... São excelentes pessoas e posso dizer, não se acanham, e olha que a arqueologia é um trabalho muito físico. É muito físico. Não se acanham em nada e nem ficam nada atrás de nenhum rapaz a fazer trabalho de arqueologia. Qual é o material básico necessário que vocês usam? Além do que a gente conhece, que Olha, é a pazinha, a vassourinha, o pincelinho do Indiana Jones. Basicamente, nós somos uns pedreiros com licenciatura. Okay. Essa é boa. Basicamente é isso. Olha, o balde, o colherim, a picareta. É uma colher? É uma colher, a picareta. É o essencial. Uma enxada muito boa, bem afiadinha, com o cabo à maneira, uma pá e um carrinho de mão. Basicamente só nos falta o cimento e a areia. É o que nós precisamos. E depois, claro, tem outros materiais mais... Já se usa coisas da tecnologia? 3Ds e o que, por exemplo? Por exemplo, a fotogrametria, a realidade aumentada com 3D, tipo os iPhones são fantásticos. Tem um programa, tu metes e eles tiram-te 3D de todas as estruturas que tu encontras, de grutas. Entras por uma gruta que antigamente tínhamos de estar a desenhar a gruta toda, entras e começas a fotografar e aquilo faz-te uma maquete toda. Mas ainda não há nada que faça tipo um raio-x à terra, bem, não que veja o que está lá de baixo. Não, isso também, também perdi a graça depois, não era? mas há por exemplo, há uma técnica muito boa que é o lidar. Sim. E o lidar vais com o drone, e o drone tem o sistema lidar e ele tira-te todos os arbustos, tira-te tudo. Por exemplo, nas cesaredas é fantástico, porque todos os arbustos que sai tudo e fica só a pedra. E tu vês, pode ser pedra natural como pode ser construção, mas consegues perceber que está ali alguma coisa. E depois também tens o magnetismo, que é umas maquinetas e andas, e aquilo faz-te um género de raio-x, como estava a dizer, à terra, e vê anomalias onde elas existem. E depois tens que ler. Ou seja, não há aquela, tipo, uma ecografia que vês pois, mas há técnicas que te ajudam a perceber onde é que as coisas minimamente estão. Não usa detector de metais, não se precisa nada disso, aquela máquina típica que se conhece. Não, os detectores de metais são, por muito, e ainda bem que tocas nesse assunto, por muita gente pensa que é legal, não é legal, é ilegal em Portugal, os detectores de metais, é mesmo proibido. Para tu teres uma noção, existe N de detectores de metais apreendidos no país, N, e está tudo num sítio. E nós, arqueólogos, temos a possibilidade de pedir para fazer uma pesquisa. Nós, arqueólogos, para pedir um detector de metais, temos que fazer um projeto para a DGPC, que é a Direção-Geral do Património, e temos que ter esse aval da DGPC para um sítio restrito, durante um timing restrito, para fazer essa pesquisa, e somos nós que somos arqueólogos. De resto é extremamente proibido. Eu sei que vende-se aí. Pois, é engraçado, estás a falar nisso. É extremamente proibido, e lá em cima, acho que foi a semana passada, saiu nas notícias um indivíduo que foi preso por essa questão mesmo, porque ia para os sítios arqueológicos com detectores de metais, sacar moedas e por aí fora. Claro. Pronto, e foi preso. Porque a lei portuguesa nesse sentido é muito bom. Tudo o que está debaixo de terra pertence ao Estado, pertence a nós. Então, nós, arqueólogos, temos um duplo... É quase como os médicos. Nós temos um dever ético. Tudo o que nós encontramos tem que ser reportado para um museu ou para a DGPC, neste caso, porque nada é nosso. Claro, nós estudamos, pode-nos ficar na nossa casa durante 5 anos para nós estudarmos à vontade, mas nada é nosso. Nós temos que publicar, temos que dar isso à comunidade. E quem faz de outra maneira, ou seja, que não são arqueólogos, é para eles, para o benefício próprio, e isso está a prejudicar todos nós. Pronto. Olha, aqui nesta zona, para quem não sabe e quem não estava, estamos aqui a falar na zona de Peniche, Baleal. Sabemos que aqui ao lado, na Lourinhã,
Existe aqui um mundo de dinoparques, de dinossauros, Jurassic Park. Peniche teve ou tem alguma coisa algumas coisas de dinossauros? Olha, eu não sei, não sou a pessoa mais indicada claro, para falar mas nisso. assim por mera curiosidade. Mas por mera curiosidade, sim, acho que sim. Eu não sou paleontólogo. Claro. Sou arqueólogo, mas tem. Acho que até há um dinossauro, acho que é da Atoguia, que foi descoberto há uns anos atrás, está a ser estudado. E há aqui na Amagreira também. Okay. E também há indícios ali no Baleal também. O Zibizeski, que era um geólogo / arqueólogo amador nos anos 50, encontrou também ali coisas. Não me adivinhava nada que houvesse mais... Como isto era ilha, por isso é que... Não, na altura dos dinossauros a coisa era muito diferente. Estamos a falar milhões de anos. Pois. Olha, e as berlengas? Já uma vez estudaram as berlengas a nível de arqueologia? Já escavei lá. Tive a sorte de escavar lá numa obra que ia haver e nós escavámos. As berlengas... em termos de pré-história, por engraçado que pareça, não deu nada. Mas também é normal porque o nível da água estava tão baixo que era um cume de 100 metros, por isso é que ela ainda é bastante alta. Mas temos o mosteiro, temos lá o mosteiro, que está hoje por baixo, algumas partes estão debaixo do restaurante que lá está. Sim. Onde tinha um cemitério, também há de andar por ali para aqueles cantos. Temos o Forte São Batista, desculpa lá, que pronto, só isso acho que é o ponto fundamental das berlengas. Depois temos muitos afundamentos de romanos, medievais também. Temos muita coisa que passava por ali e que aportava para parar por causa do temporal, mas de resto é o Forte de São João Batista, é algumas coisas romanas, é esse mosteiro, que agora só temos os restos, e aos afundamentos. Olha, estavas a falar de uma questão que, por acaso, há um tempo atrás pensei nisso, que era que vocês acompanham. Vocês acompanham obras, não é? É verdade. Como é que isso funciona? É uma parte... Acho que muita gente não sabe isso. Não. O meu trabalho nesta terra, até agora, até entrar para o doutoramento, era a arqueologia que nós chamamos de arqueologia preventiva ou arqueologia de emergência, que geralmente é 90% dos arqueólogos trabalham. Quando há obras em certos e determinados sítios, pode ser monumentos nacionais, zonas, as chamadas ZEP, zonas protegidas, por exemplo, a muralha, toda a fachada da muralha, 50 metros, tem uma zona ZEP. Pode ser um centro histórico, também é protegido. Pode ser ao redor de uma igreja, que a igreja, por causa da concordata com a igreja, com o Estado, é considerada como património nacional. Ou seja, tudo isso obriga a trabalhos de arqueologia prévios. E é nesse sentido que nós trabalhamos com a construção. Às vezes é engraçado, às vezes não é tanto. Como podes imaginar, há ali prazos e alguns conflitos de prazos que se tem que fazer, e a arqueologia não tem essas pressas. A arqueologia tem o seu próprio tempo. E nesse sentido é um trabalho... Eu gostei do trabalho porque tive a sorte de trabalhar em Peniche. Tive a sorte de me lançar como arqueólogo em Peniche, trabalhar às vezes para pessoas desconhecidas, que não conhecia, aqui fiquei a conhecer, outras vezes para colegas e para amigos. Isso também aconteceu, que era alguém que precisa de um arqueólogo, vai lá fazer, pronto, e então lá ia. E é engraçado porque estás com pessoas, mesmo com as pessoas que estão muito relutantes em trabalhar com arqueologia, e em Peniche é uma cidade pequena que começou há pouco tempo a perceber e a trabalhar com arqueologia. E às vezes era complicado, mas eu acho que se nós explicarmos às pessoas exatamente, de uma maneira clara, sem conflitos, e perceber que a outra pessoa tem direito à sua opinião e pode não gostar de nós e nem no nosso trabalho, está todo o direito, mas se nós conseguimos mesmo assim manter alguma linha de diálogo, no fim, e isso posso dizer nos 10 anos que trabalhei cá, no fim tu conseguias sempre que a pessoa percebesse o teu lugar, percebesse que afinal de contas fazia sentido quando eu descobria uma peça e dizia ao dono da obra ou ao empreiteiro, que às vezes não tem esse tempo, olha, e para que estes cacos? Eu dizia, olha, isto quer dizer assim, assado, e teve cá neste sítio isto.
Eles ficam a pensar. Nem que depois chegam a casa, ou perguntam aos filhos, ou vão ver na internet, e depois, olha, eu vi uma coisa igual. Nem é isto. É. Pronto. Pode separar uma obra? Pode. Pode separar uma obra. Por exemplo, se nós estivermos em desacordo, se não há esse respeito pela arqueologia, ou se há atropelos, o arqueólogo pode ir embora e dizer à GPC, vou-me embora, e a GPC automaticamente não há arqueólogo, a obra para. Geralmente nunca chegamos a esse vídeo, de facto. Mas pode acontecer, não é? Mas pode acontecer, ou pode acontecer uma obra estar a funcionar sem a devida proteção arqueológica, e nós advertemos a DGPC, se olha, aquela obra está, e irem lá os colegas fiscalizar, e a obra pode parar. Luís, se dessem a escolher um país agora para tu poderes fazer aí uma caminhada arqueológica, o que é que tu escolhias? E porquê? Olha... Não vale Portugal. Ok. Olha, eu gostava de... Eu tive na França 2 anos, em Rennes, na parte da Bretanha. E com muita pena minha não consegui conhecer tudo. A minha área de especialização é pré-história. Então tudo o que é antes e menires é a minha praia. Conheci 2, 3 antes. Se tivesse a chance de fazer um percurso, era por toda a Bretanha. Por estar ligada à minha terra. Ou então Turquia. Turquia. Porque tem também monumentos magníficos de megalitismo, únicos, e gostava também de lá ir. Mas ou Bretanha ou Turquia. E qual, se é que há, o país mais desenvolvido nesta área da arqueologia? O país que mais gente tem a trabalhar, que mais se aproveita positivamente da arqueologia, que mais movimenta tudo. Há assim por exemplo, nós já ouvimos falar no Egito. Uhum. Eu, se me dissessem a arqueologia, era a única coisa que eu Roma, Itália... Também. É assim, Grécia, Egito e Itália são os mais conhecidos. Pois. Não quer dizer que sejam os melhores. Que sejam quem tenha mais arqueólogos. Tem mais equipas estrangeiras a trabalhar. Okay. Talvez. Já não digo que não tenho certeza. Porque temos muitas equipas estrangeiras já a começar a vir para Portugal. Eu diria que, em termos de panorama, não agora, porque agora vai haver umas mudanças em relação à estrutura, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Mas até agora, em termos de arqueologia em si, de equipas a trabalhar, empresas com faculdades, com associações e tudo a ser comandado para tutela, acho que Portugal não estava nada mal. Boa. Nada mal. Olhamos aqui para o nosso vizinho da Espanha, em que tens as províncias, e aí já as coisas já é diferente, porque cada província tem as suas leis e as coisas são mais voláteis. Se fores para a França não conhece o mundo empresarial, por exemplo. Está a começar a nascer uma ou outra agora. Mas a França tem uma coisa que é um género de um instituto, que é em RAP, acho que é assim que se chama, que aglomera todos os arqueólogos a nível nacional, faz a listagem de todos por regiões e vai distribuindo os trabalhos por cada arqueólogo, por aí. Mas o desemprego lá, a nível da arqueologia, é grande. Porque não há empresas. Claro, dessa parte. Aqui as empresas filtram, agarram muito a massa operária que sai das faculdades, com licenciatura, com mestrado, então melhor ainda, porque a lei não permite que tu dirijas obra só com licenciatura. Então, quando tens mestrado para uma empresa é melhor, porque é uma pessoa que pode dirigir 1, 2, 3 obras, e isso é vantajoso. Por isso eu acho que como nós funcionamos, não funcionamos mal. Mas é claro, os ordenados são míseros, não é? Estamos aqui a falar de pessoas que estão a trabalhar a recibos verdes praticamente. Em empresas tens alguns contratos. Agora já tens mais do que tinhas, ainda bem. Mas grande parte é tudo por recibos verdes. Mas pronto, também vai-se trabalhando. Claro. E as coisas vão crescendo também. Claro que sim. Qual é o teu sonho? Ou melhor, qual era a descoberta perfeita para ti enquanto arqueólogo? Aquela cena, sim, de se tirar o chapéu. Epá, eu
Eu adorava descobrir uma anta, que é o que me falta. Adorava descobrir uma anta com... Isso é o quê? Para que toda a gente saiba. Pá, uma anta é um monumento megalítico onde geralmente se enterrava os mortos. Pode ser uma anta ou uma mamoa, pronto. E isso para já é espetacular porque é grande. E depois se tiver enterramentos lá, são sempre coisas extraordinárias. Nós temos um tolos aqui em Paimou, mesmo na fronteira. Os gajos, quando foram construir aquilo, por mais uns metros, e era de Peniche. Não, mas é de Ornhã e bem, e também estou na equipa de investigação, por isso não posso reclamar. E bem, mas pronto, sou penicherco, o que fosse de nós. Aquilo foi escavado em 70s e tirou-se coisas magníficas, coisas em marfim, que nota-se logo de derrotas comerciais, muitos mortos. Eu gosto que é um bocado tenebroso, mas o arqueólogo adora mortos, porque os mortos são a comprovação que eles lá tiveram, não é? É como ir às rutas de Saredas que a gente vê um morto, sim senhora, os gajos estiveram aqui, esta luta foi ocupada. Porque pode ser cerâmica, pode ser líticos, que é as pedras, daquelas cronologias, mas vejo um morto, é ótimo, porque depois tens a datação, e a datação vai-te dizer logo a cronologia que é. Mas acho que isso era top, cá em Peniche, então, era excelente. É um tiro no escuro, sei, mas era possível existir, é possível. Eu não digo que não, porque nós temos uma destruída no Bom Barral, temos uma notícia de uma no princípio do século XX, ali entre Óbidos e Peniche, temos a do Paimou, né, que também é um tolos. Não diria que não. A minha fé até pode ser essa. Olha, assim por alto, se não souberes, como é, que é uma pergunta assim mais complicada, qual é o vestígio ou o arqueológico mais antigo que nós alguma vez descobrimos aqui em Portugal, ou os? Isso é difícil. Mas até quando é que vai o teu conhecimento de coisas de... Posso estar aqui em erro, mas temos uma mandíbula do Almondra, acho eu, no Neandertal, e aquilo foi datado... eu posso estar em erro, meus colegas vão me perdoar, mas acho que 500 mil. Talvez. Olha, ainda bem que eu te fiz esta pergunta, para explicares. A gente já ouviu falar muitas vezes dos testes dos carbonos 14 e das coisas. Como é que se sabe, na prática, o tempo das coisas? Na prática, de maneira mais simples, o carbono 14 fica... geralmente é pelo osso. Ok. E tu vais atar a questão da liberação de carbono que tu fazes quando a última vez que respiraste. Ok. Pronto. E aquilo fica basicamente por alto. Fica retido. Tem intervalos de tempo. E nós não sabemos, olha, foi em 1998. Nós sabemos que foi entre 1990 e 2000. Já é uma boa datação. Claro. Pronto. Quanto mais para trás tu fores, para a história, mais largo pode ser o intervalo, mas é bom na mesma. Pronto, pode ser um intervalo de 500 anos. É bom. É bom. E se for utensílios, objetos e que não sejam pessoas, também se sabe, não sabe? Por Aragorn pode ser, por radiação. Pode. Tens todo por exemplo, as pinturas rupestres podem ser por vestígios biológicos da tinta, como podem ser da pedra em si. Pode ser por termoluminescência, por exemplo, uma menhir que está em pé e aquela base que esteve sempre escondida, se tu descobrires, podes datá-la por aí. Com umas técnicas específicas. Agora saímos daqui. Temos os isótopos, temos para ver também a questão da alimentação, por exemplo. Nós podemos, através dos dentes, perceber se a alimentação era mais marítima, se era mais terrestre, se era mais relacionado com os cereais. Isso também consegues fazer. Planos para o futuro, enquanto arqueólogo? Olha, Master. Planos para o futuro. Para já, acabar a tese.
A tese é sobre? A tese é sobre Peniche. A tese chama-se... a tese é sobre paleoambiente e arqueologia e estratégias de ocupação do 6º ao 3º milénio antes da nossa era. É por aí. Incrível. É perceber, para já, onde as comunidades do 6º milénio, que nós chamamos de Neolítico, é porque são interessantes, porque é o início da agricultura, da pastorícia, da domesticação de animal, pronto. Depois a questão dos produtos secundários que vai derivar, o leite e os cereais e por aí fora, toda a alimentação muda. E depois do 3º milénio, que é o Calcolítico, que é o final, que é onde os homens começam a mexer pela primeira vez no metal, que é o cobre, e depois começa toda uma estruturação social, para já perceber onde é que essa gente andava aqui. Porque nós tínhamos a Gruta da Forninha, toda a gente conhece, e em Peniche, com tantas obras que foram feitas, nunca se encontrou muita coisa sobre essas estações. Pronto, e basicamente, e à parte disso, é perceber como é que a geografia se comportava nessas alturas. Éramos ilha, éramos península, o mar estava mais alto, estava mais baixo, o rio como é que se comportava? Como é que se comportava o rio de Ferrel? O rio de Trás, que muita gente não sabe onde é que é. O rio São Domingos, será que se comportavam daquela maneira? Será que não havia outra maneira de se comportar? E depois o ambiente, que é o paleoambiente. Como é que o ambiente estaria? Mais úmido, mais seco? A vegetação era assim? Era assado? Que tipo de animais é que existia? Posso dizer, por exemplo, o concheiro do baleal foi fundamental para essas questões. O concheiro do baleal, que é um concheiro com a adaptação que eu tenho do ano passado, isto eu não vou fazer mais, remonta a 7.000 anos atrás, em que tens ostras, tens ameijoa, tens berbigão, tens percebo, mesmo na ilha. Está lá, se quiseres visitar, estou lá ainda este mês, tem lá isso tudo. E aí é ótimo perceber como é que a tua terra evoluiu ou desevoluiu a costa, ou para onde é que ela andou nestes milénios todos. Isto como é um fundamento, não é só teórico, é que aproveitar estes modelos, perceber como é que isto se passou, para tentar perceber também as mudanças climáticas que tu estás a sofrer agora, com a alteração do nível médio do mar. Porque estas pessoas também sofreram aquilo que estás agora, claro, nós estamos a sofrer demais, porque somos muito mais, ocupamos muito mais, mas de facto perceber o passado, para compreenderes o que é que está a passar hoje, no presente, para equacionares como é que tu vais prever o futuro. Para tu equacionares uma coisa tão básica quanto isto. Quais são as áreas de risco que tu tens de considerar? Não é? Não só de incêndio, mas como de erosão, de nível médio da água a subir, de cheias. E isso tudo são trabalhos que tem-se que fazer. Porque a construção está aí, está crescente, e as pessoas não têm que pagar para a incúria nossa que temos que prever essa situação. Por isso, mais uma vez, voltamos ao início. A arqueologia estuda o passado, explica o presente para prever o futuro. Muito bem. Vais ler aqui 3 perguntinhas antes do fim, tranquilo, e vais respondê-las também. Certeza, vamos a isso. Esta é muito gira. E 3. Fixe. Eu vou-te ler uma e depois tu lês as duas. Ok. Vamos falar de custo e de impacto. Ok, vamos embora. Há alguma coisa que tu achas que tens que deixar para trás para alcançares o teu grande objetivo profissional? Já estou. O meu peso. Muito bem. Muito bem. Porquê? Para as pessoas perceberem. Muito bem. Porque quem me conheceu toda a vida sempre tive este corpo e sempre senti bem com ele. Mas de facto a idade é Que idade tens? 42, vou ser 43 esta semana. A idade é tramada e eu estava finalmente a fazer o meu sonho da minha vida, como expliquei aqui, a trabalhar naquilo que adorava, e o meu corpo não estava a reagir. O meu corpo estava a querer que eu estagnasse, que eu parasse cada vez mais e que cada vez mais desse menos de mim. E cheguei ao ponto em 2000, já estive à espera 4 anos,
cheguei àquele ponto e disse: não, eu nunca fui de olhar para o meu corpo de maneira que não gostasse. Gostei, mas de facto estava-me a prejudicar bastante e decidi, olha, que não foi uma decisão fácil. Já vou com 2 meses, não é fácil, mas passando 2 meses já tive uma campanha de escavação, já tive outra campanha de prospecção em grutas, estou na 3ª campanha de escavação, isto com 2 meses de operação, e foi a melhor coisa que eu deixei para trás para seguir o meu caminho. Muito bem. E agora vais ler esta e depois eu leio a última. Ok. O que espera realizar com o seu objetivo? O que é que esperas? O Luís agora. O que é que o Luís, quando olha para trás, o legado que quer deixar é o quê? Olha, eu posso ser um bocadinho lamechas. O que eu queria deixar era só uma pessoa, era o meu filho. Era deixar esta determinação de que nunca podemos desistir de nós próprios. Porque eu tive a sorte de não desistir de mim, porque eu já tinha desistido. Mas ele pode não ter a mesma sorte. E eu hoje em dia não desisto de mim. Hoje em dia continuo já por mim próprio e isso eu gostava de deixar a ele. A ele era não desistir nunca. Acho que nós nunca devemos desistir do nosso sonho, por mais curvas que a vida tenha. Pode não ser uma linha reta, nunca é. E tu sabes bem disso, não é? O teu sonho também tiveste que ir por curvas. E estás lá. Estamos nas curvas. Estamos cá para as curvas. Ora bem, e tem que ser assim. A vida é mesmo assim. E isso é que eu gostava de deixar de mim. Olha, de mim à cidade, à comunidade, gostava de deixar esta certeza de que fiz tudo, ou faço tudo, para dar a esta comunidade o sentido de pertença. O sentido de é uma terra ótima, temos praias maravilhosas, temos tudo maravilhoso, mas temos uma história. Temos pessoas por trás de nós que tiveram neste território e que viveram este território e fizeram de hoje aquilo que é. E isso eu gostava de dar essa certeza aos alunos que já tive, que é ótimo encontrá-los na rua e ainda se lembrarem de ti, é sinal que te fizeste alguma coisa de boa. Os alunos séniores também, que não posso deixar de dizer, que ainda hoje em dia me seguem para todo lado e vão a todas as escavações minhas. Isso eu gostava de deixar sem pretensão nenhuma. Claro. Nada, nem estou a falar em termos de nome, nada. É dizer, está aqui o trabalho, prossigam. Sabes porquê? Eu tive uma pessoa que me incutiu muito nesta terra, que já faleceu, que foi o Mariano Calado. E o Mariano Calado publicou obras, tudo muito mais, mas era sempre uma pessoa que não se impunha. As pessoas olhavam para ele e sabiam que ele tinha feito qualquer coisa para a terra. Isso é ótimo. Para um historiador, para um arqueólogo, acho que não era preciso mais nada. Olha, e agora tu hoje, estamos em 2023, se te cruzasses já amanhã com o teu eu do futuro, o que é que esperavas que ele te dissesse? Olha, eu esperava que ele me dissesse que o caminho que eu tomei era o correto. Independentemente das dúvidas todas que tive, que tenho, porque não é fácil, foi o correto. E que me sentisse bem. Sabe, como eu do futuro dissesse, olha, estou mesmo muito bem. Bem, em paz. Não é bem em termos materiais, também podia ser. Claro, e com todo o direito. Mas bem em termos de... Ótimo. É a primeira, e estava a ver que nunca na vida o telefone tocava no É Fantástico. Até pensa atender que era mais giro. Não é, eu vou dizer o que é, para todos saberem, é o alarme para comer. Que eu estou com uma restrição alimentar de 2 em 2 horas. Então vamos já. Mas ainda tem tempo, isto é só para não me esquecer. Aqui, Com este corpo tenho que ter horário para comer. Olha, uma pergunta grande pergunta. Faço sempre esta pergunta que comecei a fazer nos últimos 3 episódios e podes beber água se quiseres, podes, que é. E então para um arqueólogo ainda mais especial é, se fosses um livro, como é que te chamavas? Qual era o título do teu livro? Boa pergunta. Olha, se fosse um livro que não pudesse ser vendido, vou levar um bocadinho para a brincadeira e depois falar um bocadinho mais sério. Ok. Que não pudesse ser vendido, ou que fosse vendido a título anónimo, eu devia chamar As Peripécias que Acontecem em Arqueologia.
Porque são tantas. Coisas que nem se pode contar. Histórias mirabolantes, mas são muito engraçadas. Se fosse uma coisa mais séria, eu acho que o livro que eu me devia chamar podia ser Em Busca do Sonho. Porque de facto eu acho que desaprendi a fazer, fosse o que fosse, a não ser só isto. Eu trabalhei em várias coisas. Ajudei meus avós e meus pais desde criança a vender peixe. Foi uma experiência maravilhosa. Tive muitos anos E eu lembro-me de ti nessa altura. atrás de uma banca a vender peixe e vendia e era feliz. Mas acho que o livro devia se chamar Em Busca de um Sonho, porque foi aquilo que eu tinha desistido, mas que alguém não desistiu para mim e que me pôs no caminho. E desde então, porque com 42 anos e tiraram um doutoramento, às vezes fico a pensar onde é que eu tinha a cabeça para ir, porque chegas a uma idade que só queres mais descanso. Mas não, pronto, o filho também está criado, já está na faculdade. E agora, pronto, nesta nova, e não sei. O meu filho diz: então, mas paras por aqui? E eu paro. E ele diz: não acredito. Por isso, não sei, acho que era Em Busca de um Sonho. Valores, quais são os teus valores principais? O que é que valorizas mais na tua vida? A amizade. A amizade é fundamental. Porque com a amizade vem a confiança. E quando tu confias plenamente nas pessoas, não são muitos. Claro. Mas é muito bom. É muito bom. Porque eu costumo dizer, e perdoa-me quem não gostar, mas a família tu nasces com ela, é imposta. Os amigos tu tens a oportunidade de escolher. Bates com a cabeça contra a parede. De vezes, é uma verdade. Mas tu escolhes. Correu mal. Acabou. Arranjas outro. Até correr bem. E não precisas de muito. Um bom amigo vale por 10. Aquele amigo que está lá sempre, que telefona-te, podes não o ver todos os dias, mas está lá, telefona-te, sabes o que é que aconteceu contigo, pergunta por ti, para a tua esposa, para o teu filho, tu fazes a mesma coisa, telefona quando os teus pais estão doentes, tu fazes igual, e quando é para juntar, esquecemos de tudo. Eu tenho 2 ou 3 que posso considerar como amigos. Acho que a amizade, e é isso que eu incuto também ao meu filho, a amizade é tudo. Que mensagem é que o Luís quer deixar aqui agora para quem nos está aqui a ver e que nunca tinha tido um contacto, por exemplo, com a arqueologia? O que é que queres deixar aqui de mensagem, não só para as pessoas que são de Peniche, porque este programa é visto e pode ser visto no mundo inteiro, claro. Tanto no YouTube, claro, o mundo é só um. Ora bem. Que mensagem é que alguém com esse espírito tão nobre quer deixar no final? Olha, eu gostava de dizer às pessoas que não se sentem medo dos desafios e das coisas novas, porque às vezes a arqueologia, quando chega a determinadas localidades ou sítios, é algo novo, algo muito estranho. Não tenho medo. Eu sei que hoje em dia isto é complicado com tudo o que existe, mas acho que temos muito medo de muita coisa. E isso é muito mau. E também por causa da pandemia, se calhar ficámos um bocado assim. Aquilo que eu dizia até aos mais novos, e aquilo que eu digo aos alunos quando chegam, e costumo ter uma reunião sempre ao domingo, quando eles vêm sempre ao domingo, para começar a segunda, uma reunião com eles, quer mais técnica, quer mais pessoal, e dizer que não tem que ter medo. As pessoas não podem ter medo de perguntar, medo de se chegarem, de se aproximarem, e de darem um bocadinho de si. Acho que esse medo acaba com aquilo que é a relação dos humanos entre si. Isso é que eu gostava a mensagem. E depois, serem felizes. E isto não é mais geneira, mas lá vai, borrifarem-se para aquilo que as pessoas pensam de vocês. Nós temos que fechar a porta de casa e sentimos muito bem e muito felizes, porque nós estando bem, todas as pessoas que estão ao nosso lado estão bem. Eu acho que isso, o estar bem com nós próprios, em paz, isso é que eu gostava que as pessoas não tivessem medo e depois procurassem a paz interior, porque sem essa paz tu também não consegues fazer nada, Filipe. Nada de nada. Por isso acho que isso era o essencial. Luís, eu já sabia que ia ser bom, não sabia que...
Não sabia que ia ser ótimo, acima do ótimo, foi fantástico. Olha, eu é que agradeço. Muitos parabéns, muito obrigado por teres vindo aqui. Duas coisas, uma continuação de saúde espetacular, que é o principal disso tudo. Obrigado. E que continues aí efetivamente a mostrar do que é que nós somos feitos do passado, para percebermos o presente e caminharmos para o futuro. Obrigado. Nada, obrigado Foi eu, Filipe. Um prazer enorme. Obrigado. Foi mais um episódio de Gente que Ama a Gente e hoje amámos muita gente, passado, presente e futuro. Fiquem bem e até à próxima quinta. Obrigado. Muito bem.